Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Passos e hoje eu estou com mais um vídeo do canal, né? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, pois os primeiros vídeos foram sobre comprinhas, né? E este é o 6º vídeo do canal, meu canal é um canal novo, né? E eu senti, né, a vontade de estar falando um pouquinho sobre a minha gravidez, né? Sobre os sintomas, sobre como que foi meu pré-natal. Então eu espero que vocês gostem, né, deste vídeo e aproveitem já dá um like aí para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal, né? Então, no início do ano de 2019, eu e meu esposo nós resolvemos, né, que chegou a hora da família aumentar, né, de ter um filhinho ou filhinha, né? E no final de junho, né, no final de junho do mesmo ano, do ano passado, 2019, eu descobri que estava grávida, né? Então foi um momento muito bom para mim, assim, de muita ansiedade, muita expectativa, né? Porque o primeiro filho, né, mãe de primeira viagem, então foi um momento muito maravilhoso. Na semana seguinte eu comecei, né, a fazer o meu pré-natal, né? E agora eu vou estar contando a minha gravidez em trimestres, né? Então, o primeiro trimestre foi um trimestre assim bem tranquilo, né? Sintomas. O primeiro trimestre foi assintomático. Eu não senti, né, assim, nenhum sintoma de gravidez. Eu não tive enjoos, né? Como a maioria das mulheres relatam, enjoos de alimento, enjoos contra o cheiro. Então eu não tive nenhum enjoos, né? Não tive desejos. Então assim foi bem tranquilo, né? No primeiro trimestre eu fiz o meu primeiro ultrassom e ao fazer o meu ultrassom eu descobri que eu tinha também, além do bebezinho ou bebezinha, né? Que eu tinha também vários miomas, né? Vários miomas, sendo 3 maiores e alguns pequenos, né? Isso me deixou um pouquinho assim preocupada, né? Mas a médica me despreocupou, né? Falou que era normal e que não atrapalharia na evolução da gravidez. E no final do terceiro trimestre, ao fazer um outro ultrassom, eu tive a hipótese, né, do sexo do bebê, que seria menino, que seriam homenzinhos, né? Só que a médica não quis da confirmação, falou que a confirmação seria só com 18 semanas. Em relação ao tipo de parto, né, eu optei pelo parto pela cesárea, né, seria uma cesárea agendada, né, isso tanto devido ao meu medo mesmo, de sentir dor, a dor do normal, do parto normal, né, eu não me considero, não me considerava, não me considero assim, que teria condições de ter o parto normal e também devido aos miomas, né, porque eu acredito que mesmo se eu quisesse ter o parto normal, devido aos miomas, a quantidade de miomas, eu acho que o parto normal seria um pouco inviável. Então, tanto devido ao meu desejo mesmo pela cesárea, quanto devido aos miomas, assim foi escolhido, o parto a cesárea. Então, vamos lá para o segundo trimestre, né? Então o segundo trimestre não foi tão tranquilo assim como o primeiro, né? No início do segundo trimestre eu comecei a sentir várias dores, né? Dores do pé da barriga que eu nunca havia sentido, muito incômodo e o que me deixou muito preocupada, né, em relação à saúde do bebê. Ao consultar, ao fazer os exames, eu descobri que eu estava com uma infecção urinária, né? Aí eu fiquei 5 dias, né, sentindo dores muito fortes, né? E comecei a fazer o tratamento, fiz o tratamento com antibiótico e medicamentos para dor e aos poucos foi melhorando, só que assim foi uma dor muito forte, eu fiquei assim praticamente de cama uns 3 a 4 dias, né, sem trabalhar. Então assim foi muito complicado esse momento, né? E assim, a infecção urinária eu acredito que foi também devido ao consumo baixo de água, né? Porque muitas pessoas me orientavam, tomam bastante água, até mesmo os médicos me orientavam, né? Só que eu considerava que a quantidade de água que eu tomava era suficiente.
Então, desde já, né, você que se estiver gravidinho, pensando em engravidar, uma dica minha é: toma bastante água, né? Muitas vezes a gente pensa que a quantidade de água que a gente toma é suficiente, mas não é, né? Porque tem um bebezinho, né, dentro assim da gente que consome muita água, consome muito da gente, muita energia. Então, realmente a gente precisa tomar muita água mesmo para não ter o risco de ter infecções de urina, porque é muito ruim mesmo, né? No finalzinho do segundo trimestre, né, eu tive outros probleminhas, né, que eu comecei assim me sentir muito cansada, né, eu comecei a passar muito mal, muito enjoo. Eu começava a sentir muita fraqueza, né? E ao consultar, né, e relatar para o médico, mostrar os exames, o médico, né, me orientou que eu estava com anemia, né? Eu nunca imaginei, né, ter anemia, né? Então o médico assim chamou minha atenção, né? Falou que eu não estava me alimentando assim bem o suficiente com alimentos, né, que tem ferro, folhas, feijão, né? Então ele me passou os medicamentos, né, para estar controlando a anemia e me orientou, né, tomar muito suco de couve, né, comer muitas folhas verdes, fígado. Então assim eu, né, comecei a tratar da anemia, né? Então outra dica que fica aí é assim: a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque muitas vezes a gente fica preocupada muito com enxoval, com outras coisas, e a gente esquece da gente, né? Mas na gravidez é o período que a gente mais precisa cuidar da gente. E por mais que a gente cuida, por mais que a gente pensa, né, estar cuidando bem, alimentando bem, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. A gente tem que dobrar, triplicar, né, os cuidados em relação a gente para evitar, né, que a gente tenha alguma complicação. Em relação aos miomas, né, a cada ultrassom que eu fazia, os miomas estavam maiores, né? Da última vez que a médica, né, me relatou o tamanho dos miomas, um estava com 8 centímetros, o outro com 7 centímetros e o menor com 5 centímetros e ainda outros pequenos, né, que não dava para saber o tamanho. Então eu até assustei, né, com o tamanho dos miomas, mas a médica me disse que era normal os miomas crescendo, evoluindo conforme a gravidez evoluísse. Então, quanto ao sexo do bebê, né, no segundo trimestre, no exame específico, né, para saber o sexo, eu descobri que estava com um menininho, né, com um bebezinho. Se não me engano, foi quando eu estava com 18 semanas, né, constatou o sexo do bebê, que de fato era menino, né. Então, foi uma alegria muito grande para mim, né, saber que seria mãe de menino. Em relação ao terceiro trimestre, o terceiro trimestre foi um trimestre assim de maior ansiedade, maior expectativa, né? Porque já seria o último trimestre, né? Já estava entrando na reta final, né? O trimestre eu comecei ainda sentindo os sintomas da anemia, né? Continuei tratando e aos poucos foi melhorando. E outra coisa que marcou, né, o terceiro trimestre foi a ansiedade, né? Eu estava muito ansiosa, né? E o que me levou a fazer tudo, organizar tudo com antecedência, né? Igual a data provável do parto, né? Estava prevista para dia 28 de fevereiro, né? E sendo que em dezembro eu comecei a lavar todas as roupinhas, toalhinhas, edredons, tudo, né? Do meu filho, né? Que a gente colocou o nome dele de Pietro, né? Então em dezembro, né, comecei a lavar todas as roupinhas. E no início de janeiro eu já havia, né, feito a mala maternidade dele primeiro, e algumas semanas eu já estava com a minha mala maternidade pronta. Então eu resolvi fazer tudo com antecedência. O terceiro trimestre foi um trimestre mais assim em relação a cansaço mesmo, devido ao peso na barriga, aumento de expectativa. Foi um trimestre que pareceu que durou os 9 meses todos, né? Que custou passar, demorou passar. E na consulta de janeiro, né, que o médico já ficou de marcar, de agendar o parto, eu estava assim tão ansiosa que ele agendou o parto para o dia 20
de fevereiro. E eu fiquei tão ansiosa que eu até pedi um médico para agendar antes, né? Disse para ele que eu achava que o meu filho iria nascer antes, né? E ele, né, riu, né, fez graça comigo e falou assim: você tá querendo tirar seu filho antes do tempo, né? Então nisso eu fiquei mais tranquila, né? E confiei, né? Coloquei nas mãos de Deus que não iria nascer antes do tempo. Então, gente, eu tive que pegar o Pietro, né, porque ele estava dormindo e chorou, acordou, né? Então eu vou estar finalizando esse vídeo aqui com ele, né, com o meu bebezinho de 7 meses. Então, resumindo, o final do terceiro trimestre, né, eu estava assim com muito medo, né, dele nascer antes do tempo, porque o parto, né, nós havíamos combinado, né, de ser a cesárea, né, agendada, e eu tinha muito medo de ser normal, né, de sentir as contrações, de entrar em trabalho de parto, né, mas o médico foi muito sábio, né, me orientou, me tranquilizou e eu perdi o medo, assim, do parto ser antes. E já estava apenas, assim, com ansiedade mesmo da chegada do dia, né? Então, o parto ficou agendado para o dia 20 de fevereiro de 2020 e no próximo vídeo eu vou estar fazendo o relato de parto. Eu convido vocês a assistirem também o relato de parto, né? Como que foi dia 20 mesmo. Eu vou estar falando como que foi o parto, né? Em relação aos miomas, os miomas gigantes aí que me acompanharam aí durante a gravidez, né? Vou estar relatando o que aconteceu, se tirou, se não tirou durante o parto. Então é isso, gente. Obrigada a vocês que me acompanharam até aqui e tchau, tchau. Tchau, Pietro. Tchau.